Olá a todos, eu sou Cândida Campos. Vamos dar início a mais um programa O Segredo da Cândida. A minha convidada hoje é a Teresa Durão. Cândida, antes de mais, obrigada pelo convite e pela oportunidade de estar aqui a falar sobre mim e sobre o meu projeto. Eu defini-te que eras uma pessoa a nível de profissão que é jurista, mas antes de chegar a essa parte de jurista, como é que tu defines a Teresa? Sim, a Teresa sempre foi, desde muito menina, uma criança muito sossegada, como sou hoje. Eu sou uma mulher muito sossegada e gostava muito de brincar, tinha muitas brincadeiras de rua, era uma menina muito livre e muito sonhadora. O seu maior sonho, desde muito jovem, foi ser bailarina e dançar. Conseguiu atingir até metade, mas a determinada altura teve um retrocesso. E de facto eu aprendi os valores. Eu venho de uma família humilde, com altos e baixos, e o meu pai inspirou-me muito nesse sentido, porque foi um homem que soube cair e soube levantar muitas vezes, e eu acho que aprendi um bocadinho com ele, e tudo que de mal me acontecia não me derruba, ajuda-me a levantar, e foi assim desde criança. Consideras desafios, é isso? Considero, gosto muito de desafios. Consideras mesmo aqueles altos e baixos, não é? Considero. Mas nada é plano na vida também, não é? É assim como a roda, ela umas vezes está cá em cima, outras vezes está lá em baixo. E quando está lá em baixo ela magoa, porque ele leva o peso e das pedras e tudo isso. Mas isso não te faz estacionar, não te faz parar. Faz-te refletir, mas bora lá, é isso? Exatamente. Eu não avanço sem uma pequena reflexão. Não por impulso. Não por impulso, sim. Eu, quando faço as coisas, penso um bocadinho nas consequências e faço um bocadinho um estudo e uma análise interior de serei capaz ou não. Mas desafio-me a mim própria e desafio muito os outros. E gosto muito de ser criticada, porque também é muito construtivo, e gosto de questionar os outros, porque só assim é que nós aprendemos um bocadinho. Pronto, e eu sempre fui assim, desde muito criança, sempre quando a vida me corria menos bem, eu colocava objetivos a cumprir e colocava sempre um deadline. E por isso a minha vida sempre me ensinou a nunca desistir das coisas, e é isso que eu tento passar a muitas pessoas, à minha filha, que aí toquei sempre com... Que idade é que tem a tua filha? A minha filha tem 27 anos. E porque acho que é importante, nós, independentemente... Eu sou uma mulher com muitos sonhos, e há uns que são execuíveis, outros não. Portanto, essa reflexão tem a ver com aqueles que eu consigo, de facto, concretizar. E há muitos que são apenas sonhos, mas que também são muito importantes, não é? E nunca sabemos se são sempre apenas sonhos, só que os sonhos, às vezes, uns desenrolam-se mais rápido, há mais ação, e outros, às vezes, quando menos contamos, estamos a concretizar sonhos que nem pensávamos que faziam parte de nós. Também é verdade, Cândida, também é verdade. Acho que isso é, de facto, a palavra sonho é que nos leva... Sonho, todos nós temos. E depois há o sonho em que, de facto, diz, ok, isto é possível concretizar. Às vezes não é o tempo, mas se não desistirmos dele, eu acho que há sempre algo que nos... Seja o que for, aquilo que nos move, que nos acreditamos, que mais cedo ou mais tarde, e seja em que idade for, que eu acho que isso é que é mais importante. Sim. Nunca pensamos que quando essas pessoas dizem, eu agora já não tenho idade para isso e tal. Idade nós temos, porque nós temos sempre a idade, porque vamos somar anos à vida, não é? Claro, conhecimento e experiências, não é? Então, e diz-me uma coisa, mas tu és uma menina da cidade, do campo, nasceste em Lisboa? Eu nasci em Lisboa, tenho muita família no norte e no Alentejo. O meu pai era do norte, do Minho, a minha mãe era de Alentejana. Então era aí que gostavas nas férias fazer esses percursos. Exatamente. Eu muitas vezes ia para o pé das minhas tias no norte, onde tive uma vida muito saudável. Aliás, eu aos 7 anos fui muito doente, com uma anemia, e lá, depois de levar toda a medicação daqui, o médico disse ela precisa de apanhar ares novos, e eu vim de lá uma criança completamente diferente, porque tudo aquilo era saudável, tudo aquilo era bom. Eu corria por aqueles campos, eu tenho muito boas memórias desses momentos que passava. O amor também cura, não é, Teresa? Sim, dos momentos que passava em casa das minhas tias e daquele campo, e de comer as amoras diretamente das árvores, e de enfim, de ir à missa com elas, que eram muito católicas, e levantávamos muito cedo de manhã, e portanto ao final desse mês e desses meses, este foi particular porque eu ia
doente, mas nos anos seguintes eu já não ia doente e tirava muito partido daquela... E depois também sou muito apaixonada pelo Alentejo, não é? Porque gosto, tenho lá casa ainda e gosto daquelas paisagens e daquela serenidade. Que me transmite. E também tenho família. E, portanto, a minha infância foi passada assim. Nasci em Lisboa, Alfacinha. Alfacinha. Que as pessoas dizem que nasci em Lisboa eu não tenho terra. Ou se toda a gente dizer qual é a terra, mas aqui não. Mas está... Eu tenho terra e gosto mesmo de... E, aliás, eu gosto muito de Portugal e gosto muito de conhecer Portugal e tenho um encanto maravilhoso, mas tanto o Alentejo como o Minho são locais extraordinários que me deixaram muito boas recordações na minha infância. E sentes como se no fundo também nascesses lá, não é? Sim, sem dúvida. Parte disso tudo. Sem dúvida. E agora diz-me uma coisa, e porquê o direito? Onde é que entra aqui a vontade de ir seguir uma carreira na área do direito? Pelo direito da justiça? É a justiça? Sim, eu sempre tive, na minha infância, eu assisti, eu sempre andei na escola pública, não é? E havia muita discriminação entre as crianças pobres e com mais capacidade financeira e eu achava tudo isso muito injusto. E sempre tive este sentido de justiça, desde muito jovem, de querer apoiar os mais desfavorecidos. Eu lembro-me que a minha avó me preparava o lanche e eu pedia sempre: avó, põe mais uma carcaça com marmelada, porque há outros meninos na escola que não têm possibilidade de comer este alimento e estes mimos. E ela preparava na cestinha com que eu levava para a escola. E eu sempre tive este sentido de gostar de ajudar os outros. E também foi um bocadinho da minha educação, não é? Da educação, sem dúvida. Ao dares, recebes sempre muito mais em troca. A determinada altura da minha vida e pelos negócios do meu pai não terem corrido como se esperava, eu achei que se eu seguisse o direito eu podia ajudá-lo, defendê-lo. O meu pai era uma pessoa com um enorme coração, mas não era um bom gestor e muitas vezes eu via que havia coisas que, se eu tivesse estudos, eu podia apoiá-lo. És filha única? Não, tenho uma irmã, sou a mais velha. E então decidi, muito nova, que um dos meus objetivos era licenciar-me em Direito. Não sabia se iria exercer, tanto que eu sou licenciada, eu não sou advogada. Exatamente. És jurista e por isso não és advogada. Exato. Depois não era exatamente ir para a barra, não é? Exatamente. E achei que era importante eu saber como é que funcionava a lei, os direitos das pessoas, os direitos das mulheres, que eu sempre tive também muito esta vertente de defender as mulheres. Há uns anos era uma coisa muito menos falada, mas no Alentejo principalmente via-se as mulheres tratadas com muita subjugação e portanto, já no Norte não, as mulheres são mais independentes, vão para o campo, elas é que tomam conta da parte rural, é que gerem, é diferente. E eu sempre fui muito atenta a estes temas e a determinada altura da minha vida fui para esta área, tive que desistir e só me licenciei já muito tarde, com 38 anos é que eu acabei a minha licenciatura, já casada, com uma filha, é que eu voltei à universidade para terminar os meus estudos. Teresa, como de facto os sonhos se concluem, às vezes não no tempo, mas era um sonho que se concretizou. Claro. Eu também sei o que é isso, porque também foi bastante tarde, mas era uma coisa que desde miúda que estava presente na minha vida. E não há idade, de facto. Não há de maneira nenhuma. De todo. E por isso leva-te então a começares a tua vida profissional começa na banca. A partir dessa altura, até lá fiz muitas coisas, não é? Sempre trabalhei, sempre fui trabalhadora estudante. Fiz secretariado, fui assistente de marketing e comunicação, também fui tirando uns cursos profissionais pelo caminho, pronto, porque eram áreas que também não estavam muito aprofundadas. Eu sempre fui muito boa comunicadora, sempre gostei muito da área de relações públicas, pronto, mas nunca enverdei por aí, mas sempre tive o meu trabalho, eu sempre trabalhei. E a determinada altura, sim, já muito tarde, eu achei que não ia conseguir entrar, mas entrei na área da banca, o meu primeiro trabalho foi no BPI. Já tinhas a licenciatura? Já tinha a licenciatura e comecei a trabalhar, candidatei-me, passei por todos os processos como todas as outras candidatas, mas foi uma altura boa porque a minha filha já tinha alguma autonomia e eu dediquei-me muito
à minha carreira, porque quando nós saímos da universidade nós não sabemos nada. Pronto. E eu aprendi com pessoas maravilhosas. Como dizia sempre o professor, mas vocês na universidade não é para aprenderem, é só para saberem ir buscar e ir saber onde é que vão buscar. Exatamente. É só para os abrir os horizontes, isso é que depois vai fazer uma boa profissional, é saber fazer depois a investigação. Exatamente. E é verdade. E é verdade. E então no direito isso é uma pura das verdades. E foi aí que eu aprendi com pessoas extraordinárias, colegas que fui encontrando, que me ensinaram imenso. E pronto, e a partir daí foram surgindo convites para abraçar outros projetos, e eu sempre aberta a muitos desafios, e durante muitos anos, 16 anos, eu trabalhei na área da banca. Mas sempre achavas que não era por ali, no fundo era um curso que tinhas gostado, pelos vistos havia algo que te movia. Não sei se gostavas, mas pelo menos esse motivo do pai levou-te, que de facto era outra área, não, por exemplo, não porque é medicina ou engenharia ou informática, não longe. Mas as artes era capaz de ser, como bailarina, se houvesse essas escolas agora, essa oportunidade. Se houvesse nessa altura, não é? Que eu ainda dancei muitos anos, como dancei jazz em vários grupos, percorri o país. Eu nunca desisti desse sonho de dançar enquanto adolescente, também fui nadadora de competição, mas o desporto e as atividades sempre me acompanharam ao longo da minha adolescência e mais tarde. A dança foi uma coisa que eu sempre consegui conciliando. Esta questão do direito era um objetivo, não era bem um sonho, era um objetivo que eu tinha. Exatamente. Não é? Tirar esta licenciatura. Os outros são mais sonhos. É mais sonhos, não é? Era um objetivo. E durante muitos anos, sim, fiz uma carreira bastante positiva na banca, aprendi imenso. Não, eu gostava do meu trabalho. Eu não saí por não gostar do meu trabalho. A realidade é que são instituições muito pesadas, onde de facto... A determinada altura, quando eu decidi sair, começou muito a afetar os meus valores, e foi muito por aí. Depois também há grandes mudanças, não é? Exatamente. Começa a haver aquelas grandes mudanças que já começa a afetar os valores. Exatamente. Porque já não foi nessa altura que eu saí, não porque não gostasse do meu trabalho, ou que achasse que não o fizesse bem feito, não. Era hora de mudar. Era hora de mudar. E de procurar. E depois há sempre algo que nós sentimos, é quase o coração, ou há algo sempre que nos puxa, não é? Começa ao corpo, começa à mente, começa a sentir que o caminho, ok, muito grata por aquilo que temos, que é sempre o que eu faço na minha vida, acho que digo sempre às pessoas, devemos sempre honrar e dar gratos com aquilo que temos. Agora, sempre presente, que não é isto que eu quero e que mereço melhor, e mereço de facto seguir aquilo que o meu coração me está a puxar. E aí também te puxa a tua parte generosa de começares então a fazer o teu voluntariado. Pois, é assim, Cândida, aconteceu um bocadinho quando eu saio, eu confesso que me senti assim um bocadinho perdida. Eu não tinha assim muito bem ciente o que é que eu queria fazer, não é? E nunca tinha tido tempo. Deixaste sem ter nada concreto para mudar. Nada em concreto. E achava que as portas todas se iam abrir, mas a realidade é que eu tinha acabado de fazer 50 anos e, portanto, isso não aconteceu. E como não aconteceu, eu própria comecei a procurar algo que me sentisse muito feliz. Nunca tinha tido a oportunidade de fazer voluntariado, porque trabalhava muitas horas, e o pouco tempo que tinha era dedicado à família, e portanto naquela altura foi quando eu tive de facto tempo. Tive tempo para tudo, tive tempo para me dedicar a fazer exercício físico, que disciplinei-me imenso nessa altura, e comecei a fazer voluntariado em várias organizações, a perceber o que é ser voluntário, o tempo que isso nos tira, como é que nos envolvemos no trabalho das organizações, e sempre trabalhei com mães adolescentes. Sempre fiz voluntariado em 2 organizações, no Hospital da Estefânia, acompanhei famílias, tenho histórias muito engraçadas desse tempo que me dão muita satisfação, coisas que nos acontecem, e isso foi muito gratificante para mim, esta questão de fazer voluntariado, de dar oportunidades aos outros, de os ensinar, de lhes dar a cana e ensiná-los a pescar, porque achei que de facto o meu caminho seria muito por aqui.
E depois, na realidade, quando isto aconteceu, esta questão da responsabilidade social e da economia social e tudo isto estava a acontecer. Não era uma coisa que se falasse muito no nosso país, e começou a acontecer. As empresas começaram a ter consciência da necessidade também de participarem cidadania e no desenvolvimento das suas empresas, dando o exemplo. E aí acontece eu fazer uma pesquisa e conhecer o IES, o Instituto de Empreendedorismo Social, e fiz um projeto social que teve um apoio, e fui fazer, de facto, e aí foi o meu primeiro contacto com este mundo da economia social, com vários projetos sociais, com tudo o que isto mencionou. Aprendi imenso nesse curso, nessa experiência. E foi aí que também tive o contacto com o projeto que hoje estou a presidir, estou à frente, por muita paixão que tenho por este projeto, e foi aí. Mas sim, o voluntariado foi algo que me preencheu. Então, de facto, os 50 anos acabou depois na tua cabeça mostrar que não, afinal não era aos 50 anos que isso seria obstáculo. Não é para ninguém. Nem os 50, nem os 60. Nós estamos sempre a idade. Uma coisa que me fez sempre muita confusão, e ainda hoje me faz, na nossa cultura, é dizer que uma pessoa a partir de uma certa idade já não está capaz de trabalhar. O que não é verdade. A avaliação profissional normalmente não é aqui, mas também eu acho que a vida está a dar-nos tantos sinais, tantas mudanças tão rápidas, que as verdades de hoje já não são as verdades da manhã. De todo. E o que é que esta associação faz? Esta associação, que tem o Estatuto de IPSS em 2016, adquire, constitui-se com a figura de associação, mas faz parte de um projeto internacional que nasce nos Estados Unidos, de uma ideia de uma jovem, que foi Nancy Lublin, que percebeu, também da área do direito, que quando ia para o escritório do pai, que muitas das mulheres que estavam para a entrevista não eram chamadas porque não estavam devidamente vestidas, não tinham uma apresentação, e portanto a oportunidade de serem ouvidas nem sequer era dada. E ela achou que isto era uma injustiça, que de facto podíamos, muitas de nós, mulheres, ajudar com o que temos no nosso guarda-roupa outras mulheres que no seu primeiro emprego e por necessidade não podem adquirir estas roupas. E ela cria este projeto de uma forma muito simples, com o apoio de uma congregação religiosa, criou o primeiro espaço, a primeira boutique da Dress for Success. A realidade é que a ideia teve muito impacto, houve imensas mulheres a procurar este serviço, e o projeto replicou-se em várias zonas dos Estados Unidos, em várias comunidades, e neste momento já estamos em 30 países. A Dress nasce em Portugal em 2012. O processo, na realidade, nós somos uma espécie de um franchising social, não é? Todo o país ou toda a cidade que se queira candidatar, porque pode haver mais que uma Dress em cada país, faz uma candidatura como startup. Eu, neste momento, faço parte do Board Internacional da Dress e faço parte do comitê de avaliação dessas candidaturas. E, portanto, este trabalho é de tal ordem importante que o projeto, ao longo destes 20 anos, tem tido um impacto por onde já passaram 1 milhão de mulheres nestas organizações, nestas várias filiadas. A Dress, em 2015, ganha o prémio Lublin Award pelo seu desempenho e por ser afiliada com um trabalho extraordinário e com os mínimos recursos que tinha. E eu fui receber esse prémio aos Estados Unidos, o qual dediquei à minha equipa de voluntárias, que muito me têm ajudado ao longo destes anos. Eu chego à Dress como voluntária também. Comecei exatamente pela parte jurídica, por tratar da papelada da organização, porque estas organizações têm imensas coisas. As pessoas nem fazem uma pequena ideia, mas têm imensas coisas. Não, de facto é verdade. Para ser com rigor, e credibilidade e estar dentro daquilo que faz parte dos valores, porque quem está à frente disto tem que se identificar com os valores daquilo que cria, dá imenso trabalho, é exigente.
É muito exigente. Eu cheguei à Adresse, comecei a tratar exatamente pela parte dos estatutos, a perceber como é que poderia haver financiamento, porque apesar de nós pertencermos aos Estados Unidos, nós não somos financiados pelos Estados Unidos, nós pagamos um FII aos Estados Unidos, nós apresentamos um relatório anual de impacto aos Estados Unidos e um relatório também de contabilidade e de como conseguimos dar sustentabilidade ao nosso projeto. Portanto, comecei por aí, depois comecei pela parte da boutique, porque de facto este tema da imagem, que também para mim no início me pareceu um bocadinho fútil, não é. É muito importante numa fase da nossa vida, principalmente se estamos à procura de emprego, termos uma imagem cuidada. E quando falamos de uma imagem cuidada, não falamos de moda. Falamos, de facto, de conseguirmos coordenar as peças e ter no nosso guarda-roupa as peças indicadas para nos prepararmos para essa entrevista. E não tem a ver só com a roupa, tem a ver com o cabelo, tem a ver com as mãos, tem a ver com tudo. Até o tipo de roupa, porque também as pessoas têm que se identificar com essa própria roupa, não é? Eu posso dar uma roupa, pode ter um vestido fantástico, mas eu não me identificar com ele e a minha manifestação do meu aspecto energético e da forma de fisiologia, ela é completamente diferente. Não me sinto à vontade, fecho-me, não estou à vontade, não é? Claro. Elas são empoderadas quando, inclusivamente, se sentem até com umas calças normais e com uma blusa, não é? Porque também vem de dentro. Tem que vir essa parte de dentro. De acreditar. Sem dúvida, e nós não obrigamos, por exemplo, quando nós criamos um coordenado, que é um conjunto que condiz umas peças com as outras, mas a nossa cliente, a nossa beneficiária nos diz: eu não gosto de usar saias, não usa saias, porque há um respeito. Depois também há outro fator aqui que eu acho muito importante neste projeto, é que nós não damos a roupa por ter pena de ninguém, não é? Não é preciso ver que o público vem à Adresse, vem à organização, há pessoas com formação académica, há pessoas que estão a passar por uma mudança de vida, como eu passei, não é? Tive a sorte de ter um suporte familiar extraordinário, mas há quem não tenha, portanto também foi uma opção minha e tive que fazer... tive que abdicar de muitas coisas para ter esta escolha e enverdar por este caminho, dedicar-me a esta organização, mas muitas dessas mulheres não têm esse apoio. E, portanto, quando vão ali, muitas vezes vão tristes, vão sem autoestima, sem confiança, sem esperança. E naqueles momentos, aquelas que pode ser 1, 2, até 3 horas, que são as consultoras de imagem, que têm assim um nome muito pomposo, mas de facto são elas que acolhem e que as preparam para essas entrevistas de trabalho, porque também é preciso vermos que tipo de emprego é que as pessoas vão. Exatamente. Não é? Pronto. Porque até isso é tudo adaptado exatamente à roupa. Exatamente. Portanto, nós ali... É um currículo, no fundo é um currículo exterior. Exatamente. Nós trabalhamos esse currículo exterior porque é a primeira imagem que conta, não é? Mas também trabalhamos o currículo em suporte de papel. Suporte de papel. Também acredito fazemos sim, temos um centro de carreira onde todo esse trabalho é feito. Mas é um todo, não é? É um todo, sim. Há aqui um acompanhamento, há um plano de acompanhamento a estas pessoas até integrarem o mercado de trabalho e há um apoio após integrarem o mercado de trabalho, porque o projeto DRESS, o projeto mede o seu sucesso, ou seja, o seu indicador principal na retenção do posto de trabalho, porque só aí, de facto, as pessoas começam a ter autonomia financeira. Exatamente. Pronto. Por isso, se calhar, a taxa não é tão deslumbrante, mas aqui nós não nos importa tanto a quantidade, mas muito mais a qualidade de vida que as pessoas adquirem. Mas mesmo assim, vocês já apoiaram 3.400 mulheres, sim. 3.400 mulheres. Já apoiámos dentro dos vários programas. Quando digo apoiaram, ou seja, mulheres que iniciaram e completaram todo o processo, porque às vezes também há muitas que depois acabam por ficar no meio do caminho, não atinge, mas isso já é uma coisa que efetivamente, ou não? Não, este número que nós, são sempre mulheres que passaram pelo projeto e que nós acompanhámos. Acompanharam e concluíram e seguiram a sua vida. E seguiram a sua vida. Obviamente que a determinada altura, há muitas que ainda temos contacto, mas há muitas que perdemos completamente sim, até porque
não era um processo que eu acho que se ficasse ali uma dependência não era completo, não é? Uma fidelização ao projeto, mas muitas acabam por dar retorno e dizer Talvez eu estou até bem. sim, ou até inclusivamente virem-se depois a oferecer os seus préstimos como voluntárias para ajudar outras. Já aconteceu, sim. E até doarem a roupa que a gente lhe Interessante. doou para outras mulheres, porque Fantástico. neste momento já não precisam. Portanto, já aconteceu aqui um bocadinho de tudo. Por isso, isto é na realidade, o projeto Adresse, além deste apoio, tem aqui o fator da economia circular, porque a roupa não para, porque aqui não há desperdício, porque há sempre uma nova vida a essa roupa e porque, de facto, as pessoas ficam com a memória que aquilo foi... E a alegria de saberem que aquilo contribuiu e a partilha para depois Exatamente. poder fazer outras. Se pudéssemos medir os sorrisos das mulheres que saem, das pessoas quando passam por este processo inicial, seria um impacto extraordinário, mas não é difícil medir essa alegria depois de entrar e depois de saírem, de facto, é extraordinário, é muito mágico. E portanto esta questão da imagem, de cuidarmos da imagem, porque a Adresse não cuida só da imagem, a Adresse cuida da imagem, cuida da autoestima, trabalha a questão da higiene, da saúde, do bem-estar e até muitas vezes da própria alimentação, de como é que a mulher pode criar um plano dentro das suas condições e dos seus recursos. Claro. Porque muitas vezes as pessoas que vivem nestas situações mais dependentes têm as prioridades todas trocadas, não é? São capazes de ter um telemóvel extraordinário. Extraordinário, exatamente. E se calhar não têm... É normal que a sociedade consuma isto mesmo e a prioridade, e elas como não têm os tais valores e não têm as prioridades, Exatamente. e às vezes quando estão em estado desesperado as pessoas vão por aí, compensam-se dessa maneira. E é isso que nós tentamos inverter ali também um bocadinho. Teresa, e diz-me, esta instituição, tal como tu dizes, sendo não tem fins lucrativos. É uma organização sem fins lucrativos. E que vivem do apoio das instituições que recebem, que vocês neste momento estão abrangidas até por este ano, pode-se fazer isso, que as pessoas pensam que não sabem que é tão pequenino, uma importância tão pequenina, podem contribuir para uma grande obra como vocês, sim, não é? Sem dúvida. É assim, o modelo de negócio da Adresse, que pode ser o modelo financeiro do projeto, é através de candidaturas. Fomos entidade elegível da consignação do IRS, em que todos podem contribuir de uma forma tão simples e podem escolher a organização, e eu, portanto, desde já convido a quem não saiba, a quem fazer a sua consignação do IRS, que faça a Adresse for Success. Porque não é o dinheiro deles, é o Estado, não é? Que o dinheiro do Estado, se não o derem ninguém, ele vai para o Estado. Portanto, não custa nada, é um gesto que ajuda muito estas organizações, seja qualquer IPSS, a concretizar muitos dos seus propósitos, porque, obviamente, como Cândida disse muito bem, há muitas exigências, as IPSS, para ter alguma transparência e alguma credibilidade, têm que cumprir uma série de requisitos. E ainda bem. E ainda bem, claro que sim. Quando não se cumpre, a gente vê os resultados que se passam muitas vezes por aí. Claro que sim. E isso é fundamental, que nós sejamos transparentes quando estamos a desenvolver este trabalho. Nós fazemos candidaturas, criamos ideias de projetos e candidatamos essas ideias dentro dos nossos 2 pilares fundamentais, que é esta questão da imagem e a questão do apoio e do plano de empregabilidade, porque o nosso foco é muito a empregabilidade. Mas muito também passar a nossa missão, porque nós, desde irmos a organizações de mulheres que estão em processo de depressão, à beira de um processo de doença mental, que é dar este conforto emocional, irmos a mulheres que estão reclusas. É um trabalho muito mais lato do que aquilo que as pessoas possam... Sem dúvida. O próprio nome parece ser... pomposo, não é? Pomposo, é um nome muito pomposo, mas é um trabalho muito profundo e, sobretudo, numa fase em que infelizmente ainda se vive tanto as questões de quantas mulheres estão sujeitas à violência doméstica porque não têm recursos para viver sozinhas. Exatamente, que é um dos motivos. É um dos motivos. Que causa a violência, não é? Exatamente. Essa dependência financeira. A dependência financeira. E isso é um dos grandes problemas das situações, é viverem dependentes dos seus companheiros. E numa primeira fase elas têm as fases de acolhimento, aquelas casas de acolhimento, mas depois há o passo seguinte, e como é que eu vou sobreviver depois? Como é que eu vou? Esse medo
vocês quase que é uma continuação, não é? Porque, ok, não são uma casa de acolhimento para isso, precisar de instituições próprias, claro. Mas depois é a continuidade, é recebê-las e dizer não. Tu podes, tu consegues. Tu és capaz. Breakaway. Exatamente. Tu consegues, tu és capaz, e às vezes é preciso também perceber que pequenos passos, não é? Pequenos degraus é que vamos caminhando para conseguir um objetivo, porque às vezes têm um pequeno trabalho aqui, outro pequeno trabalho ali, mas vão desenvolvendo as suas competências, vão perdendo os receios, perdendo os medos, e depois surge de facto a oportunidade de ter um emprego mais estável. Neste momento, principalmente após o que todos vivemos, não é? Que acho que muitas pessoas estão a viver situações bem difíceis, as mulheres foram definitivamente as mais lesadas, porque não posso dizer que sejam vítimas, mas foram as mais lesadas desta questão da pandemia, onde se encontra o maior desemprego e o maior discriminação a nível de oportunidades sociais. Portanto, e a DRESS está nesse ponto. É quando saem, mesmo inclusive quando estão em situação de reclusas, quando saem vêm ao nosso encontro, porque querem mudar. Querem ter essa oportunidade. Querem ter essa oportunidade. Tu dizes aí uma coisa, de facto, que as mulheres estão a viver essa fase e de facto são sempre as vítimas, mas deixa-me dizer-te que eu, por experiência própria também, não sendo de maneira nenhuma na ala nem defender a parte de feminismo, mas de qualquer das maneiras eu acho que a mulher tem uma força poderosa. Porque eu durante muito tempo tive empresas e já vivemos aqui num período que também a nível de pessoas para trabalhar havia determinados lugares, eu falo neles, por exemplo, na área da restauração, e eu tinha empresas de catering era muito difícil ter pessoas na área da restauração. Não havia, porque são fases em que Portugal estava no auge, em que normalmente as pessoas, esse trabalho era um trabalho que não era muito apreciado e por isso não se encontrava. Então foi uma fase em que começou a vir pessoas, sobretudo brasileiras, para Portugal a trabalhar, a aceitar, e quase nas hotelarias, não entrava loja ou hotelaria ou restaurantes ou empresas que a maior parte dos empregados eram brasileiros. Depois isso passou, porque entretanto a moeda foi numa altura em que a moeda estava muito fraca, e eu desde essa altura que eu me recordo de casos excelentes, que eram as primeiras pessoas, que era ao contrário do que acontecia na nossa imigração, na nossa fase, quando os portugueses também davam o salto para ir à procura de uma vida melhor, e sempre o homem, a mulher e os filhos ficavam, não é? E atualmente, nos brasileiros, o que eu encontrava nunca vinha o homem à frente. A primeira pessoa que vinha à procura de trabalho e era a mulher. Pode haver aqui determinadas condições. É mais fácil passar na fronteira, era mais fácil não bloquearem tanto, não interessa. Era efetivamente o primeiro elemento da família que vinha era a mulher. A mulher vinha, arranjava trabalho, e a preocupação delas depois, eu convivi com muitas e até ajudei-as a fazer a legalização, era depois de trazer o marido e os filhos. Era exatamente ao contrário. Assim. Por isso, as mulheres de facto têm uma força interior, ou porque são mais arriscadas, ou porque acreditam muito mais na vida, e de facto quando têm esta oportunidade de ter instituições que as apoia, que as entende e que as dão mais a mão, eu acho que elas depois ninguém as tem. Não, depois elas vão sozinhas, não é? Elas não precisam depois já do nosso apoio. E muito feliz eu ficaria se nunca precisassem, que era muito bom sinal. E de facto, o povo brasileiro, as mulheres brasileiras têm muita força e elas chegam ao nosso Portugal sempre com vontade, e nós agora estamos a acompanhar duas situações muito, muito parecidas com o que está a descrever, muito trabalhadoras, muito lutadoras, mas as mulheres, eu acho que em geral são assim. Não é? Elas têm e às mesmo vezes do norte, porque vinham do norte, vinham trabalhar para Lisboa. Exatamente. Eram sempre as mulheres, de as facto. Mulheres são assim, são por natureza são lutadoras, por natureza são polivalentes, porque fazem muitas coisas ao mesmo tempo. Acho que são aí um bocadinho diferente dos homens nesse sentido, e isso acontece nas nossas famílias, nós vemos, não é? E por isso elas também merecem essas oportunidades, e que muitas vezes não estão a ser reconhecidas. E talvez às vezes se comente, e hoje cada vez mais se vê já mulheres ocuparem determinados lugares
Eu recordo-me a primeira vez que entrei num avião e que ouço uma voz. Nós temos comandantes de mulheres da TAP, que não há aí uma ou duas, não havia muito, e sobretudo a primeira vez. E era um avião grande, já não sei qual era a viagem, e que dizia boa noite ou bom dia, senhores passageiros, fala-lhes a comandante, e a cara dos passageiros olharam uns para os outros, o que é isto? Eu também tive essa experiência e eu até disse assim, é uma mulher que vai comandar o avião, não é? Isto é fantástico e ainda bem que conseguimos chegar aqui. E quando no fim ao cabo é igual, é exatamente igual, só não temos talvez a mesma força, algumas, porque aquelas que estão nos ginásios a trabalhar os músculos também têm mais força que homens, não é? Sim, muitas têm, sem dúvida. É uma questão de trabalhar o músculo. Aqui o que acontece muitas vezes na nossa sociedade é que as mulheres são menos reconhecidas, têm menos reconhecimento pelo trabalho que fazem. Já se conquistou imenso, não é? Imenso. E acho que por isso é que eu digo, a mudança está em todos os patamares. Sem dúvida. Há empresas já cada vez mais a dar preferência exatamente a mulheres, porque não é à toa, olhando à nossa volta, os países que estão a nível de liderança, eles estão a ir cada vez mais mulheres a serem primeiros-ministros e presidentes e tudo isso. Não? Claro que sim. Mas ainda há muita injustiça a nível mundial em relação às mulheres. Há situações de mulheres que sofrem em grande silêncio e que nós às vezes nem acreditamos como é que é possível. Ainda neste momento haverem situações destas do mundo. Discriminação, de humilhação, como é que é possível ainda haver situações em que a mulher entra numa sala e acontece o que aconteceu no avião. Toda a gente olha para ela é que é presidente, ela é que é... Ainda acontece isso, não é? Ainda vai acontecendo isso em muitos países. E, portanto, eu acho que... Estão, por isso, instituições como aquela que tu presides e outras que ajudam, de facto, a cortar esse mito e ajudar, de facto, as mulheres a empoderarem-se mais e só basta acreditar e deixar confiar, porque de facto o resultado. E as pessoas que não tenham estigma de procurarem, não é? Este estigma de sermos uma associação. Nós somos uma associação muito especial, porque nós temos um espaço muito especial, onde tudo o que se trabalha ali é muito construtivo. Ainda bem que me falas nisso, Teresa, que eu ia te perguntar onde é que vocês estão alojadas, como é que as pessoas os podem ajudar, sem ser, já falarmos disso da consignação do IRS. Como é que pode alguém de empresas que nos esteja a escutar, ou mesmo sem ser empresas, que queiram nos ajudar a contribuir, até porque não sei se até como voluntárias, como é que os pode contatar? Qual é a melhor via mais rápida? Porque às vezes também estamos no site ou temos nisto, mas pronto, às vezes a melhor forma de nos contatar. Nós estamos no Bairro Alto neste momento, estamos perto do Jardim de São Pedro de Alcântara, é um espaço que nos foi cedido. Ainda neste momento estamos à procura de um novo espaço, porque o objetivo é difícil estar ali, porque muitas vezes as doações são difíceis de entrar no centro histórico, é um problema sempre muito complicado. E como é que as pessoas nos podem ajudar? De várias maneiras. Empresas que queiram doar produtos, como a questão de escovas dos dentes, pastas dos dentes, para pôr no nosso kit, produtos de higiene íntima, porque nós trabalhamos isso com todas as jovens e meninas e mulheres. Estas situações podem doar à organização, que eles são entregues às pessoas de outras organizações. A DRES trabalha muito em parceria. Por exemplo, este ano no Natal nós fizemos pequenos cabazes para ir dar a várias instituições de acolhimento para as mães, porque toda a gente se lembra sempre muito das crianças, mas as mães acabam por ficar um bocadinho esquecidas. E como era um ano muito especial e nós fomos uma equipa de voluntários fazer isso. Podem nos doar dessa forma produtos, podem fazer campanhas de recolha de roupa. Nós somos muito exigentes na triagem da roupa, porque o que fica naquela boutique tem que estar devidamente em condições.
E podem nos ajudar de várias maneiras. Quem quiser ser nosso voluntário, nós temos de facto o voluntário muito bem estruturado, não é um voluntário de um dia, é um voluntariado de compromisso, em X horas. Neste momento precisamos de uma pessoa que nos ajude com o design gráfico, por exemplo, que dê X horas à instituição, porque quem não comunica não existe. E, portanto, é preciso criar uma série de materiais para depois poderem ser publicados. Temos uma equipa de comunicação que são só voluntárias, fazem um trabalho extraordinário. Quem quiser vir, quem tiver a área da consultoria de imagem e gostasse de trabalhar, nós damos uma formação base, porque aqui a consultoria de imagem é um bocadinho diferente do habitual. Eu própria sou consultora de imagem e, portanto, sei que uma coisa é quando acompanhamos uma cliente com um determinado propósito e com um determinado budget. Aqui não, isso não existe. Portanto, ali existe a roupa, e a roupa tem que conhecer muito bem a roupa que está dentro do closet, para depois poderem fazer as respectivas coordenadas às pessoas que vão atendendo. E podem nos apoiar pessoas da área dos recursos humanos, que nós revemos os CVs, criamos um modelo específico. Podem ser nossos mentores, podem ser oradores, porque nós temos um blog onde trazemos vários temas dedicados à mulher e dedicados aos direitos da mulher. Temos as conversas conversas de adereço no nosso Facebook também, que trazemos muitos temas dedicados à mulher. E podem-se oferecer e ajudar o projeto de diversas formas, e todas as ajudas são bem-vindas. Não é? São muito importantes essas ajudas. Como é que nos podem encontrar? É obviamente que nós estamos presentes nas redes sociais, que acho que neste momento toda a gente está presente nas redes sociais, no Instagram, no nosso site. Nós temos um site em português, há um site internacional onde temos Adereço de Lisboa, claro. mas criámos um site em português. Aqui, o mesmo do português, sim. Que as pessoas quiserem, precisarem, qualquer mulher que esteja nesta situação. E basta contactar. Estávamos a falar das pessoas que queiram doar, ou seja, a nível, mas também falámos nas mulheres que necessitem, claro, deste apoio, e que saber também como é que os vão encontrar. E que é não só telefonar e fazer uma marcação. Ligar. Eu gostava de estar com vocês e perceber como posso melhorar o meu currículo. Tenho uma entrevista ou estou à procura de trabalho e estou um bocadinho perdida. Ainda não sei muito bem, porque neste momento nós temos um projeto que é o Lab Emprego, onde estamos a fechar parcerias com as empresas para termos de facto essas vagas direcionadas logo para o projeto, e para podermos fazer aqui um match perfeito. É óbvio que passam por um programa, porque as competências no trabalho também mudaram, a própria realidade do trabalho mudou muito depois desta pandemia, e nós estamos, não é um percurso longo, é um percurso adaptado a cada situação, e podem dirigir-se a nós e pedirem para revermos o currículo, para darmos dicas, para terem um acompanhamento de um mentor. A parte do coach também fazemos quando é necessário, mas tudo isto com pessoas que são voluntários do projeto e que se dedicam depois a fazer isto. Do seu tempo, não é? Do seu tempo para dar, para ajudar, não para ajudar. Claro que sim. Que sabem que também depois têm retorno. E o retorno é extraordinário. Verem depois estas pessoas encarreirarem na sua vida e começarem a ter... É isso que, no fundo, tem movido tanto. Por isso é que também existe já não sei há quantos anos, não é? Porque se não houvesse resultado, também a instituição também já não existia há tanto tempo, não é? Claro, é por isso que nós acreditamos tanto no nosso trabalho, e acreditamos tanto que ao darmos esta oportunidade e ao conduzirmos isto desta maneira, e que se calhar muitas de nós, na determinada altura da nossa vida, se tivéssemos tido um bocadinho este tipo de apoio emocional, não é? Um apoio e de orientação, porque muitas vezes existe essa orientação, mas custa caro, é pago, são profissionais extraordinários que fazem isso. Sim, claro, mas é o emprego deles também é compreensível, porque com certeza, claro, mas muitos deles estão com o projeto. Agora, eu penso que todos nós, há sempre uma parte de tempo que podemos dar. Claro que sim. E é muito fácil. Porque dizer eu não tenho tempo é fácil dizer. Quando nós dizemos eu tenho uma parte de tempo que eu quero dar, seja em que área for, uns de uma maneira, os outros que vão para os hospitais, os outros que fazem tudo. Sim, esse dar e essa partilha, que eu chamo essa partilha
se todos partilhássemos algo de nós aos outros, era tudo muito mais fácil. Muito mais fácil. Era muito. E eu acho que aprendemos um bocadinho. E estamos cada vez, eu sou uma mulher de fé e confio cada vez mais, porque cada dia que se passa há sempre uma história que nós ouvimos e que nos toca ao coração. Claro. Prova que as coisas estão a acontecer. Exatamente. E a Cândida disse uma coisa muito importante, é agradecermos todos os dias. E a gratidão é uma coisa que nos dá uma consciência de facto de tudo aquilo que temos à nossa volta e sentirmos sempre muito gratos e não estarmos sempre numa postura de reivindicar e de não ter sorte. Agradecermos. Porque hoje já está provado cientificamente que a gratidão provoca uma energia, não é a prova que já... Não é à toa que já há mestrados de gratidão nas nossas universidades. Claro. Há, de facto, prova científica da vibração da gratidão, faz desenvolvimentos a nível pessoais e, sobretudo, Teresa, penso que também partilhas disso. É que nós tínhamos, eu adoro provérbios, adoro porque são sábios, mas que havia um que eu não me identifico muito. Às vezes há determinadas coisas que nós depois com a idade vamos observando. É dizer, eu sou como o som de Tomé, é para crer. Não sei se conheces isso, Sim, que é uma expressão. Quando nós conseguirmos, temos a capacidade de dizer eu creio para ver, é altamente poderoso. Poderoso, sem dúvida. É a mesma coisa que eu acordo e de manhã eu agradeço o dia fantástico que tive. Sim. Ou seja, eu não estou grata porque ao chegar à noite também estou, mas acho que a maior coisa que nós cada um podemos fazer por nós próprios, e isso depois também se abrange, é quando nós acreditamos para ver, e por isso eu já creio e de manhã já agradeço o dia que tive. Exatamente, eu faço o mesmo. Aprendi também a fazer isso. Eu acho que são coisas que também se vão aprendendo. Aprendendo. E esta é que é a nossa aprendizagem. Exatamente. E que todos os dias, tenhas a idade que tiver, há sempre, com o mais novo, com uma pessoa de outra idade, com outra pessoa, uma palavra que seja, o que faz, o efeito que faz, a vibração que faz em cada um. Da mesma maneira que eu acredito que quando as pessoas vos contactam, seja por telefone ou quando os procuram, uma palavra que vocês deem vida, dão uma vida, dão esperança a um ser que os procurou. E às vezes esse efeito de uma palavra só, o que mudaram na vida dessa pessoa. Quantas as vezes a salvaram até. Exatamente. É isso mesmo que acontece. E depois é tudo um processo. Depois o resto é só um processo. Pois é um processo. E os processos é um processo de fazer isto e da roupa e de indicar. Mas foi dizer, saírem dali e dizer, ok, afinal, ainda posso, eu vou conseguir. Eu tenho aqui alguém que eu já não estou só. É isso mesmo que acontece. É isso mesmo, Cândida. Está a dizer tudo. É isso mesmo que acontece. A pessoa sente que não está sozinha. Mas também a pessoa tem que querer ser ajudada. Sem dúvida. Porque tem que ir de alma aberta. Eu agora, acerca da felicidade e do sorrir e da gratidão, eu conto muitas vezes uma história que acontece a todas nós no nosso dia-a-dia, que é irmos às compras. E há um dia, eu sempre gostei muito de rir. E o sorriso é uma coisa que... Eu também, já percebeste que sim. E lembro-me, um dia eu vinha do trabalho cansadíssima, fui às compras, a um supermercado, uma grande superfície, e a rapariga que estava na caixa, que passou as minhas compras, quando eu estava a arrumar, disse-me, posso lhe dizer uma coisa? Foi a primeira pessoa que sorriu para mim hoje. Isto tem uma diferença muito importante. Brutal. É tal palavra que muda a vida das pessoas. Uma frase, um sorriso, um olhar que muda completamente a vida. Dá outro sentido. Isto, o impacto que teve, o meu sorriso, que se calhar eu nem estava ali, estava a pensar noutra coisa qualquer, mas o sorrir, isto é tão importante, a nós passarmos esta energia, este sorrir, esta alegria, conseguirmos passar isto aos outros, porque muda um bocadinho o dia dessa pessoa. Eu nunca mais me vou esquecer disto. E pensei, a partir de agora, sempre que for às compras, sorrio de orelha a orelha a quem de facto me está a atender, porque é muito importante. Ela está ali para mim e eu estou ali para ela. Exatamente. Não é? E dizendo-me há bocado uma coisa que dizias, e é verdade, e que eu também, quando nós dizemos isto é preciso as pessoas querer. Sim. Porque eu digo muito isto às pessoas, isto não é para quem precisa, é para quem quer. Exatamente. Isso acontece. As pessoas às vezes... para precisar, quase toda a gente precisa, não é? Claro que sim, todos agora, precisamos. Querer. É preciso querer
dar o passo em frente. É preciso ter força para dar o passo em frente. Muitas destas pessoas vivem acomodadas à subsídio ou dependência e às vezes não se apercebem que estão a perder imensas coisas. E não são felizes, não é por aí que vão encontrar a felicidade. Claro que não, mas às vezes dar um passo em frente muda tudo e as pessoas às vezes não querem dar esse passo e portanto eu desafio-as a dar esse passo em frente, porque o resultado é extraordinário. A mudança de vida dessas pessoas é extraordinário. E se eu pudesse trazer todos os exemplos da Dress, eu por sistema não gosto muito de expor. Eu acho que nós, organizações, não devemos expor. E às vezes convido, obviamente, pessoas a falarem sobre esse seu percurso e o que passaram pela Dress, e tenho muitos agradecimentos no meu telemóvel de pessoas que me agradeceram e que agradecem à organização o que fizeram por elas e como hoje vivem e como me observam depois tudo o que se passa à volta delas. Porque há mulheres que vivem em pijama, vão para o café, saem do café, estão naquele bairro, não saem do bairro, e eu costumo sempre dizer, porque é que eu gosto tanto que a minha organização não esteja dentro de um bairro? Ela pode estar, mas a inclusão faz-se quando a pessoa sai do bairro, quando vive na sociedade, quando enfrenta. Eu às vezes digo, basta subir a rua, vai conhecer o Chiado, vê montras, vai ver oportunidades de trabalho e vê mundo, vê paisagem, vê alegria, venha. E muitas vezes nós pagamos os transportes às pessoas para virem. É mais importante do que nós irmos lá. Também vamos. Mas este primeiro passo as pessoas têm que querer, porque há pessoas que não querem dar este primeiro passo. Pois não. Olha, e eu também vou-te agradecer, Teresa. Elas vão ficar eternamente gratas, eu também fico, de uma certa forma, porque é com testemunhos desses que também foi criado este programa, O Segredo da Cândida. Não porque a Cândida tenha segredos, mas porque as pessoas, todas nós temos segredos que muitas vezes, ao partilhá-los e ao contar essas histórias, estamos a ajudar os outros. E esta é a finalidade. E esta é a finalidade, por isso estou muito grata. Isto seria uma conversa, como deves calcular, mas nós vamos ter a oportunidade, porque com esse trabalho podes contar sempre com a Rádio Ava. Obrigada. Em todas as ações que tu queiras, e que temos nós todos aqui da rádio, temos o maior prazer em estarmos juntos de pessoas como tu a fazer trabalhos para um mundo melhor. Obrigada. E tenho a certeza absoluta que vamos ter aí outras oportunidades e conta connosco. Está bem, Teresa? Grata. E desta forma já nos estás a ajudar imenso. Que estás-nos a dar voz, que é extremamente difícil nós muitas vezes termos a oportunidade para termos voz e conseguirmos falar sobre isto para muitas pessoas que nos estão a ouvir. Espero bem que sim, e que dê esta oportunidade também a outras mulheres que estão a ouvir também, que não tenham medo, procurem. Não, eu sou uma mulher muito simples e tenho a minha história que mostra bem isso. Teresa, à tua frente tens aí um baralho de cartas. Não vamos jogar às cartas agora, porque isso seria mais para a tarde. Mas podes espalhá-las para ver, tem umas imagens muito bonitas. Eu faço sempre isto aos meus convidados, porque em cada carta tem uma mensagem. E a carta que tu sentires que é esta flor, é esta cor, é isto tudo que eu vou virar, vai ser com certeza a mensagem que terás para receber, para levares daqui do programa do Segredo da Cândida. Bem, eu vou escolher porque é uma flor que eu gosto muito e estou quase a chorar. E a mensagem não podia vir mais a propósito, que é de facto um dos valores que eu admiro muito, é a humildade. Sermos humildes é muito importante. Posso ler? Sim, se quiseres partilhar connosco é excelente. Ser humilde significa aprender a escutar e a entender os sentimentos do outro. É o sinal de um ser elevado. Quantos mais frutos tem uma árvore, mais ela curva os seus galhos para que aqueles possam ser apanhados sem esforço. Quando sou humilde, considero-me um simples instrumento de Deus, que tem por meta fazer o bem ao próximo e viver segundo os valores mais elevados. Servir é o motivo
da minha vida. É mesmo isto. É mesmo isto. Então essa é mesmo a mensagem, também me toca muito. Isto é hoje, é muito poderoso. Eu sempre achei que esta entrevista hoje ia ser mesmo de coração e de alma. Teresa, resta-me dizer-te que Deus te deu muita força para continuares a fazer esse trabalho maravilhoso. Obrigada. És uma jovem, tens aí muitas pessoas ainda à tua espera e toda a tua equipe. Parabéns também à equipe, porque de facto nós sozinhos não somos nada, não é? E que tenhas essas bênçãos e que continues de facto a ser a mulher que és. Obrigada, Cândida, e obrigada mais uma vez por estar aqui e por esta mensagem, e peço desculpa por ter caído esta lágrima, mas de facto não podia ser mais a propósito. Rádio Ava